Olá, sou a Maria, lembram-se de mim? Hoje estou aqui na Biblioteca de Alcântara e estive a escolher uns livros para vocês, para vos escolher. Tenho aqui um que se chama Os Livros que Gostam de Contar Histórias e que tem várias histórias pequenas. Na capa tem uns livros muito engraçados com óculos e com corpo de pessoa e com nariz, uns livros humanizados. Os autores chamam-se Fátima F. e Zé Luís. E a editora é o livro Pé de Página Editores. Vou ler-vos uma das histórias chamada O Livro do Autor e o Conto do Vigário. Na feira do livro termina mais um dia. Arrumam-se os vários volumes, empilham-se outros tantos, fazem-se contas às vendas e encomendas, fecham-se as portadas e janelas dos stands. Lá dentro, os livros vivem um momento de grande emoção. Saber qual mais se vendeu, quem foi mais procurado ou falado. Há livros empertigados, porque os seus autores os assinaram, autografaram. E outros vaidosos, por seus irmãos serem um sucesso de vendas. Outros por terem sido finalmente encontrados e ainda os outros, outros há um pouco menos contentes, que nunca souberam o que era ser querido nem comprado. Um pequeno livro passeia cabisbaixo, envergonhado pela sua modesta estatura, levando dentro de si pequenas curiosidades sobre uma qualquer história local, memórias e episódios curiosos, passados entre gentes que viviam numa pequena vila plantada à beira-mar. Ou seria no interior de um pequeno país? Pois, já nem ele se lembra. Estranha sina esta, a de ser um livro de autor, escrito com tanto amor, mas afinal, sem ninguém a quem lembrar ou dar a conhecer. Numa curva escura, alguém o chama. Psst, psst, ó miúdo, ó livro pequeno. O livro de autor não percebeu o que era consigo. Era pequeno, sim, mas só no tamanho, porque no seu interior era já bem crescidinho, bem maduro, pois só falava de histórias e memórias de tempos idos. Será comigo? Estranhou, pois nunca alguém quisera saber dele. Eis que a voz surge da escuridão. Era o Conto do Vigário. Olá, miúdo, sou o Conto do Vigário. Estendeu-lhe logo a mão, fingindo amizade. Por certo já terás ouvido falar de mim. O que fazes por aqui? A estas horas é perigoso. Olha que já todos se recolheram. Olá, eu sou um livro de autor. Apresentou-se o outro com modéstia. O livro de autor? Mas o que é isso? Serve para quê? Nunca ouvi falar de tal. Por isso pareces tão estranho. Mas estás triste? O que se passa? Andas perdido? Posso ajudar-te? Insistiu o Conto do Vigário para ver se cativava a confiança do pequeno livro. Não, deixa lá, é uma coisa só comigo, não quero incomodar. O Conto do Vigário arrebanhou a manha, pois percebeu logo que esta era mais uma oportunidade para fazer história, mais um conto para somar aos outros, e usou de uma voz insinuante e adocicada. Olha, miúdo, eu trabalho para a Roda dos Livros. Deves conhecer, é claro, uma das editoras mais rodadas e famosas do país. Se calhar posso ser-te útil, insinuou-se outra vez. Mas como? Perguntou o ingênuo livro de autor. Primeiro mostra-me tu o que trazes aí. Logo verei o que posso fazer daqui. E riu-se com o trocadilho. O Conto do Vigário já lançava um brilho estranho quando o pequeno livro de autor lhe revelou o que tinha. Contos de história local, cujo autor empenhara quase uma vida para o publicar. Um sonho que tinha sido quase concretizado. Quase, porque o livro tinha sido editado, lá isso tinha, pois se ali estava, mas nunca ninguém por ele se interessara. Pois quem haveria de querer saber dos novelos de memórias da antiga fábrica de lanifícios,
das festanças regadas de alegria na adega do toino brasileiro, dos namoricos nervosos junto à fonte dos 7 caminhos, do som do sino da branca igrejinha que já não toca nem clama, da velha escola abandonada e da sua professora Alzira, que fez de um menino um ministro, da costureirinha Belinha, que hoje veste celebridades, e do bombeiro desconhecido que salvou meia cidade, mas que nunca quis receber a medalha de mérito. Ou dos negócios bem somados na tasca do Zé do Lagar e do apimentado paladar das mercearias do Timanel Paio, e dos desenhos floreados das antigas calçadas que começam a apertar-se, para dar lugar à dureza do alcatrão. E das casas baixinhas a ruir, sem que ninguém ampare as paredes e salve as interiores recordações. Que grande desilusão para o meu autor, que me escreveu com profunda paixão, suspirou o livro de autor. O conto do vigário ia inspecionando tudo com ar muito grave e sério. Deixa-me ver bem. É lá. Vamos lá ver tudo do início, pois confesso que não percebi patavina. Olha, para começar devias mudar a capa. Pô-la mais colorida, mais chamativa, sabes como é? Tem aí uns modelos estrangeiros, em catálogo, que posso mostrar. E as letras? Bem, as letras não estão mal de todo. O tamanho, o formato, não senhor. Vê-se que foram impressas com cuidado, com algum rigor. Mas aconselho-te a alterar o conteúdo. Isso sim, está totalmente em desuso. Mas só se quiseres vender, claro. Tu é que sabes, rapaz. E lançou-lhe uma falsa pescadela de olho. Depois continuou. Era bom experimentar uma pequena cirurgia plástica. Estás a perceber-me? Hoje já se fazem milagres, verdadeiros milagres. Assim o comprova o meu álbum de celebridades, aquele que eu ajudei a triunfar, pois claro. Sorriu vaidoso, enquanto insistia. Pois como deves saber, meu rapaz, nos tempos que correm a malta quer é coisas novas, estás a perceber? Que isto de memórias leva-vos o vento, mas tu é que decides. Decido o quê? O que eu mais quero é vender, dar-me a conhecer. Pois então estás a falar como o amigo certo. É para isso mesmo que eu existo e aqui estou. Para perceberes que hoje as pessoas não querem letras esmorecidas, entrar no bafio de histórias velhas e tortas. Querem coisas do presente. Olha, aí está, que deem presentes. E riu-se outra vez com o trocadilho. Concursos, jogos e coisas que até não se percebam muito bem, blá blá blá, mas que vendam. São sucesso garantido e palavreado. O menos possível, claro. As imagens é que falam, pois ninguém lê. Bem, podias trocar algumas dessas páginas por ingressos para concursos na TV, rifas para supercarros ou talões de desconto nos hipermercados, estás a perceber? Aquilo que as pessoas realmente desejam e mais precisam. Tu não vês televisão? Não, senhor, respondeu envergonhado o livro de autor. Pois é, tens de te atualizar. É isso que te falta, atualidade. Disse espertalhão o conto do vigário. Mas como? O que tem cá dentro são pequenos acontecimentos, mas que foram muito importantes, marcos históricos na vida de tantas pessoas. Tu é que ficas feito num marco se não mudares, e já, respondeu o vigário carregando a voz. O livro de autor que nunca vendera nenhum exemplar. Pensou então para com as suas letras. Se calhar ele tem razão. Ninguém quer saber do que para aqui carrego e como pesa. Seria mais fácil por aí andar se me aliviasse, mas atualizar. Arranjar outra capa, com mais cores e outras vistas. Letras mais atraentes. E bem, se assim tem de ser, assim será. Arranjarei histórias novas a combinar com o presente. E o livro de autor já se imaginava cheio de folhas descartáveis, com bilhetes, brindes, rifas, concursos, a ser convidado para dar entrevistas, a ser rosto de revista, capa de notícia e a vender muito.
a merecer uma linda faixa de mérito, daquelas que trazem o número mágico dos milhares esgotados e das muitas reedições prometidas. É isso mesmo, vou fazer o que diz o Conto do Vigário. Mudo a capa, o conteúdo, as letras, e o título também, pois claro. Assim bate tudo certo. E sorriu da nova vestimenta imaginada. Nisto pensava o livro de autor quando ouviu um mel recantar. Cuidado, livrito! Existem histórias que não se devem seguir e livros que só sabem mentir, mentir. A voz do Conto do Vigário sobrepôs-se àquele doce cantar. Oh rapaz, já te vejo mais feliz. Ainda bem que percebeste. As histórias são isso mesmo, passaram à história. Amanhã pela manhãzinha apresento-te um outro amigo e ficas como novo. Nem acreditas. O sucesso, as vendas, as reedições. Vais arrasar corações. E para isso basta que não te esqueças. Amanhã, a hora fresca, neste mesmo local. E o Conto do Vigário desapareceu na outra curva da noite, assobiando uma velha música de todos nós conhecida. Mas quando o livro de autor se ia recolher na última noite em modesta figura, a meio do caminho cruza-se nova sombra, a de um senhor já velhinho que passeava devagar, trazendo sob o braço um livro enrugadinho. Ó livrinho, que andas tu por aqui a fazer? O livro de autor, ainda pouco habituado a que nele reparassem e menos que com ele falassem, deu um pulo. Não te assustes, rapaz, é que eu gosto muito de livros, mesmo muito. Só quero livros por companhia. Há até quem me chame bibliomaníaco. Saberás tu o que isso é? Pois, eu disse não sei, não senhor. Não trago nada cá dentro que fale disso. Sou um simples livro de autor. Disse tímido, a desculpar-se da ignorância. Claro, não te quis ofender, rapaz. Mas falas sobre o quê? Interessou-se logo o velhinho. Bem, eu conto histórias, acontecimentos marcantes, sobre agentes da nossa terra, segredos do nosso concelho. Mas as pessoas não as conhecem nem as querem descobrir. Depois tentou animar-se. Mas, senhor, já encontrei a solução. Quer dizer, um amigo. E amanhã já serei outro. Terei pena de mudar a capa e algumas palavras que ainda acho importantes e carinhosas. Mas serei um livro novo, um sucesso de vendas. O meu autor, se aqui estivesse, ficaria orgulhoso. Orgulhoso? Oh rapaz, estarás louco. Isso nunca se faz. Interrompeu quase zangado o velho bibliomaníaco e quis logo saber. Quantos irmãos tens? Tenho 499. Somos 500 irmãos, gêmeos perfeitos. Pois bem, para evitar também a loucura, compro-vos a todos. O livro de autor nem acreditava. Afinal, os milagres realizam-se e dispensam cirurgias. De manhãzinha, um a um, todos se mudaram para a casa do velhote bibliomaníaco. Entretanto, o Conto do Vigário compareceu no local combinado, à hora mal ajustada. Como o pequeno livro nunca mais aparecia, ficou furioso e gritou de sua injustiça. Enganaram-me! Fui vigarizado! O melro assobiou, mas o vigário, de tão zangado, nem escutou e tratou de procurar, envergonhado, outra história ou mais ingênuo conto. Quanto ao pequeno livro, diz-nos a memória local que ele ficou sendo a obra preferida do velhote. Sentado no seu sofá, lia-o e relia-o vezes sem conta, apaixonado por aqueles casos sem acasos, memórias de gentes que afinal são como grandes heróis. E no dia em que viria a adormecer mais profundamente, chamou de parte o seu livro preferido. Meu pequeno livro, companheiro de tantos serões, farei de ti como nossos avós de tempos ainda mais distantes fizeram aos mais bravos. Nomeio-te cavaleiro das boas memórias desta nossa terra e serás em próximas edições não um qualquer livro de autor, mas um nobre senhor, um livro de autor.
autor, com nome titular e novos territórios sempre a conquistar. E foi assim que ele chegou até nós, montado no cavalo do tempo, defendendo locais, factos e gentes, façanhas e memórias de antigamente, que lembramos hoje como se fossem o nosso eterno presente. Espero que tenham gostado deste pequeno conto do livro Os Livros que Gostam de Contar Histórias. Beijinhos, até à próxima!